Olá, irmãos. Bom dia. Lucas, capítulo 24, e o versículo 5 diz assim: Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Porque muitas vezes nós nos apegamos ao passado. Não me entenda mal. O passado, ou no passado, existem coisas boas. No passado, nós aprendemos muitas vezes princípios que nos mantêm de pé hoje. No passado, talvez, nós construímos o nosso caráter. E apesar do mundo nos obrigar muitas vezes a vender o nosso caráter, a mudar o nosso caráter, a deixar de ser quem nós somos, nós precisamos ficar firmes. Firmes naquilo que é certo, independente das consequências. Eu gosto muito de uma frase que diz: vamos escolher fazer o certo e deixar com Deus as consequências. Porque sim, muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir lidar com as consequências. Talvez você escolha não trabalhar num lugar ou desistir de um emprego porque estão te obrigando a ser desonesto. Talvez estão te obrigando a desrespeitar a Bíblia. Sim, vale a pena ficar do lado de Deus. Uma pessoa chegou a me dizer: como é que você pode se apegar a algo que foi escrito há tantos anos atrás? Há pouco tempo também ouvi um deputado federal dizer: não pode ser que esse livro, que é a Bíblia, tão antigo, está certo. Pois é. Então, dividindo as coisas, é importante lembrar que o que é certo é certo. Mas, no nosso caso hoje, a nossa pergunta ela se refere ao passado ou às coisas que ficaram para trás, que não servem, que não valem mais para nós. Como assim, Thomas? Coisas, por exemplo, como pensamentos errados. Se você já pensou sobre algo e aquilo não deu certo, não funcionou, te fez mal, por que continuar se apegando àquilo? Você entendeu? Por que continuar se entregando a uma ideia que talvez você pensa até que é de Deus, mas não é? Talvez você vai dizer: mas é o que eu quero muito. Sim, mas se estiver errado, vale a pena se apegar? Talvez tenha uma roupagem, talvez tenha até uma aparência boa, mas aquilo não te leva para frente. Muito pelo contrário. Aquilo te faz viver em outra época. Aquilo te amordaça, te paralisa, te engessa. Será que vale a pena continuar agarrado a isso? Com certeza não. Mas é claro, muitas dessas coisas não são possíveis nós fazermos sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus. E a boa notícia é que Deus vai ajudar você, amém? Deus vai me ajudar sim. Deus vai ajudar você. Mas é claro, só vai fazer isso se você deixar. Como eu sempre digo, se você quiser. Olha o texto que nós lemos hoje. Diz que as mulheres foram no domingo de manhã ao túmulo de Jesus para passar perfumes no seu corpo, porque ele tinha morrido. E para sua surpresa, o túmulo estava vazio. Ficaram perplexas, diz o texto, versículo 4, sem saber o que fazer, olhando para baixo. Capítulo 5. Já não tinham mais a que se agarrar. A realidade tinha desaparecido para elas. E agora?
Em primeiro lugar, os discípulos e até mesmo elas achavam que Jesus seria o rei, seria o governante nacional e até mundial, porque ninguém era como Jesus. Ninguém falava como Jesus falava. Ninguém curou como Jesus curou. Pois é, tinha tudo para dar certo. Mas de repente, o sonho de todos eles foi morto, foi apagado. E agora? Agora vamos chorar, vamos desistir, vamos lamentar, vamos continuar o processo de luto. Você sabia que o processo de luto, por exemplo, ele não tem a ver somente com a morte de pessoas? Pode ser o término de um relacionamento, pode ser a perda de um emprego, pode ser a ausência ou não cumprimento de um sonho. Ele nada mais é do que a retirada da realidade. Quando a realidade nos falta, muitas vezes nós entramos num processo de luto. E o que seria o luto? O luto é uma reorganização de sentimentos, de pensamentos. Em outras palavras, como dizem os especialistas da área, é uma reconstrução. O ser humano precisa se reconstruir. Ele precisa reorganizar, refazer. Só que ali aconteceu algo muito diferente do que um luto simples, que era o que as mulheres estavam fazendo, vivendo num processo natural, dando tempo ao tempo, já indo ao túmulo. Os anjos aparecem, Jesus não está lá e dizem: por que vocês estão aqui procurando entre os mortos aquele que está vivo? Por que vocês estão apegados ao passado? Por que vocês ainda estão com a ideia de que Jesus é um homem comum? Por que vocês acham que Deus não tem poder? Por que você acha que aquele emprego era o único emprego que Deus tinha para você? Por que você acha que aquela pessoa era a única pessoa para a sua vida? Por que você acha que ninguém mais vai gostar de você? Por que você acha que as pessoas que te desrespeitaram estavam certas? Por que você acha que, já que você fez errado lá no passado, você sempre vai errar? Acorde. Você precisa acordar. A voz de Deus ecoa pelos séculos dizendo para você: acorde. Jesus está vivo, disse os anjos às mulheres. Deus diz para você: existe planos melhores. Olha que bonito. Jesus não vai ser o rei de Israel, como muitos chamavam Jesus. Se você ler os evangelhos, você vai ver que o próprio Pedro chama ele de rei de Israel. Jesus é o rei do universo, o rei dos reis. Quando eu disse que Deus vai te ajudar, é porque muitas vezes a nossa força é insuficiente. Por isso, Deus enviou os anjos para falar às mulheres. Diz o texto que elas ficaram como se estivessem fora de si. E os próprios discípulos disseram: olha, acho que essas mulheres não estão bem. E de repente Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Por que nos apegamos ao passado? Porque muitas vezes esquecemos do tamanho do Deus que nós temos. Por que nos apegamos ao passado? Porque muitas vezes acreditamos mais em nós do que em Deus. Por que nos apegamos ao passado? Porque muitas vezes acreditamos mais nas pessoas do que em Deus. E hoje, o poder de Deus quer falar a você o seguinte: existem planos melhores. Existem sonhos melhores. Existe uma porta maior. Existe uma possibilidade que você não sabe, mas eu abri para você. Tá certo que você não merecia o que você sofreu. É verdade que o que fizeram com você não deveriam fazer. Mas eu sou o Senhor. Eu tenho todo o poder.
Eu ressuscitei, disse Jesus aos discípulos. Os próprios anjos disseram às mulheres: vocês não lembram o que Jesus disse para vocês? Sabe, muitas vezes a nossa opinião é tão forte que nós nos cegamos para a realidade. E muitas vezes para o pior, para a vontade de Deus. E isso muitas vezes não é ruim. É bom você ter uma personalidade. É bom você saber o que quer. É bom você ser decidido. Mas agora, talvez seja o momento de permitir que Deus reconstrua quem você é. Talvez seja agora o momento de você procurar mais a Deus, questionar mais a Deus, consultar mais a Deus. Por quê? Porque Ele pode tudo. E independente do passado, o futuro que Deus tem para você é muito mais grandioso. Jesus disse: vocês vão ter aflições, mas olhem para o futuro, olhem para a frente. Ele chega a dizer: levantem a cabeça. Quem levanta a cabeça olha adiante. E as mulheres olhavam para baixo, olhavam para trás, diz o texto. Os homens também fazem isso, todas as pessoas fazem isso. Mas hoje chegou o momento de levantar a cabeça, porque Deus está querendo fazer para você um milagre. E aí? O que você vai fazer? Vai levantar a cabeça e ver o que Deus quer fazer? Ou vai olhar para o passado? Eu espero muito que você olhe para a frente. Um ano novo vai começar daqui a pouco tempo. Mas hoje, Deus já quer começar coisas novas na sua vida, amém? Então deixe, diga: Senhor, eu me entrego. Senhor, faz isso em mim. Eu desisto de fazer minha vontade, eu quero fazer a sua, me ajuda. E Deus vai tomar sua mão e vai dizer: paz seja com você. Em primeiro lugar, Ele vai acalmar o seu coração. Ele vai tirar o medo, Ele vai tirar a angústia, Ele vai tirar a ansiedade, essa inquietação. E vai dizer: viu? Eu prometi e eu cumpri, porque eu sou fiel. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, uma feliz semana. E que Deus te abençoe.